me lembro da primeira vez que eu preguei aqui, essa é a segunda, na introdução, na subida aqui ao púlpito, eu dei um chute no violão, foi uma tragédia. Espero que dessa noite não aconteça nada de tão grave assim. Mas é uma alegria muito grande compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite, e eu espero que Deus nos abençoe ricamente. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 11. Neemias, capítulo 1. Acompanhe a leitura a partir do verso de número 11. Neemias, capítulo 1, verso 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser a tristeza do coração. Então, temi sobremaneira, e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dê-se-lhe cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalate o horonita e Tobias o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Abre o nosso entendimento nessa noite, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, nós necessitamos da tua direção, nós necessitamos da aplicação da tua palavra em nosso coração por meio do teu Espírito. Senhor, trabalha em nós, muda-nos nossas convicções, exorta-nos, transforma-nos, faz-nos nessa noite, Senhor, mais parecidos
com o Teu Filho Jesus Cristo. Usa esses momentos para a nossa instrução, para a nossa reflexão, para a nossa maturidade, para o nosso bem, mas acima de tudo, para que o Teu nome seja destacado, exaltado, glorificado, reconhecido. No nome de Jesus que oramos. Amém. Imagine que alguém tivesse uma situação de crise financeira e se achegassem para você com um boleto. Alguns boletos, na verdade, aqueles carnês de financiamento de um carro. Alguém que está passando por uma crise financeira não dá conta mais de efetuar o pagamento do boleto, das prestações finais do seu carro, e viessem para você e dissesse assim: olha, eu tenho 10 prestações para pagar, as 10 prestações finais desse veículo, e eu estou passando por uma crise financeira, e se você efetuar o pagamento desses 10 boletos finais, o carro é seu. Você retirar esses boletos, efetuar o pagamento, o veículo é seu. Bom, diante de uma situação como essa, muitos de nós ficaríamos entusiasmados. Nossa, apenas 10 prestações, uma quantia módica, eu já vou ter um veículo. Muitos de nós ficaríamos entusiasmados. E é assim que as coisas acontecem às vezes. Às vezes nós queremos utilizar de situações para nos beneficiarmos delas. Então, quando eu tenho uma situação que eu percebo que ela me beneficia, então eu fico todo entusiasmado diante da situação. Mas talvez se essa situação fosse dirigida por uma outra vertente, por exemplo, e se você tivesse que efetuar o pagamento desses 10 boletos para essa pessoa, simplesmente pelo fato de você ser um instrumento para a transformação da realidade financeira dela. Se você tivesse simplesmente que efetuar esse pagamento, mas não tivesse nenhum benefício com isso, simplesmente porque através disso, ao invés de você se beneficiar, você seria instrumento para a transformação da realidade financeira de alguém. A pergunta é: será que você teria o mesmo entusiasmo para ser bênção na vida de outrem? Mesmo entusiasmo quando você na mesma situação fosse beneficiado por ela? Muitas vezes, meus irmãos, é isso que acaba acontecendo. Nós queremos utilizar de coisas para o nosso benefício, mas nós não queremos utilizar das situações para beneficiar a outra, simplesmente pelo desejo de ser um instrumento para a restauração da vida das pessoas. Nesse exemplo, uma restauração econômica. O ponto é, nós somos ávidos por benefícios, mas poucos somos entusiasmados para a transformação da vida das pessoas. É interessante também, nessa mesma direção, quando você passa por uma situação em que você vai ao fórum na tentativa de adotar uma criança. E aí então você tem que preencher alguns requisitos ali, alguns formulários, e normalmente os formulários são bem detalhados, e às vezes você coloca até a idade da criança que você deseja adotar, você assinala a cor da pele da criança que você está disposto a adotar, e assim por diante. Esse tipo de situação tanto quanto estranha, porque muitas vezes nós estamos utilizando situações, no caso, esse pode ser o caso em que a gente, ao invés de beneficiar, de transformar, de ser instrumento de Deus para a transformação da vida de uma criança,
Nós queremos utilizar, completando todos aqueles quesitos, da criança do jeito que nós queremos para nos beneficiar. Veja como essas coisas são sutis. No fundo, esses detalhes mostram que muito nós estamos interessados com o nosso próprio benefício, com as nossas próprias questões, e pouco estamos interessados simplesmente para ser instrumento para a transformação, para a restauração, para a transformação da vida de uma criança. Esses são apenas 2 exemplos de como o nosso coração é ávido pelo alto benefício, mas parco em relação ao benefício de outrem. Esse texto da palavra de Deus fala a respeito de uma situação em que o povo foi liberto do cativeiro na Babilônia, e quando chega ali na cidade de Jerusalém, vê uma situação calamitosa. Os muros destruídos, as portas queimadas, uma situação que Neemias vai destacar no capítulo 1, uma situação de vergonha, de opróbrio. E quando Neemias se depara com esta situação, quando ouve a respeito dessa situação, se sensibiliza, se coloca nas mãos de Deus como um instrumento, e nós vemos que Deus acaba atendendo essa sensibilização de Neemias para ser um instrumento para a restauração da situação do seu povo. Veja, é interessante que Neemias era copeiro do rei, ele tinha um cargo de confiança, ele estava ali gozando das benesses do palácio. Mas é interessante quando ele ouve a situação de calamidade em que seu povo se encontra, ele se sensibiliza. Aquela situação do seu povo é a sua situação. A vergonha do seu povo é a sua vergonha. A situação de calamidade do outro é a sua situação. E aí então Neemias se coloca como instrumento nas mãos de Deus para transformar aquela situação difícil em que o povo de Deus estava se deparando. É interessante, no texto que nós acabamos de ler, a partir do verso do capítulo de número 2, que a primeira coisa que você vê nesse texto é que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, na verdade, quando nós nos sensibilizamos diante de uma situação, Deus nos concede oportunidades para nós sermos instrumento de transformação. Deus nos dá oportunidades. Como você percebe isso? Por exemplo, o capítulo de número 2 começa falando de que num determinado mês, no mês de Nissan, Neemias, como de costume, está ali para cumprir o seu ofício. Qual é o seu ofício? Servir o rei. E naquela cultura, essa é uma posição significativa, porque muito da traição que era oferecida, ou muito daquilo que era de traição que os reis eram cometidos, se dava pela refeição. Então o fato de ter um copeiro, ou seja, alguém que prova do vinho e do alimento, é um cargo de confiança, porque ali aquele copeiro estava provando, estava colocando a sua vida a prêmio primeiro, por conta da saúde do rei. Bom, nessa situação, fazendo o seu serviço como de costume, colocando a sua vida a serviço do rei, sendo um homem de confiança, o rei percebe uma determinada diferença na maneira como Neemias estava servindo. Vejam só o verso de número 1, a segunda parte. Eu tomei para oferecer, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante
do rei. O rei lhe disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Veja que coisa interessante aqui. Neemias estava numa situação muito delicada. Ele poderia morrer a qualquer instante. Por isso o texto diz: então temi sobremaneira. Por que Neemias teve medo? Veja, imagine só, você se achegar diante da pessoa mais importante do mundo, com um semblante desfalecido. Servir a pessoa mais importante do mundo, com um semblante desfalecido, é uma tremenda falta de decoro. Tudo que se espera de alguém, de um funcionário, que está servindo a pessoa mais importante do mundo, é entusiasmo. No fundo, Neemias estava colocando aqui a sua cabeça a prêmio, a sua vida estava em risco. Por quê? Porque estava se achegando diante da pessoa mais importante do mundo, desfalecido. O texto diz, fala a respeito do seu semblante. Que ele nunca estivera antes triste diante do rei, mas naquele dia se apresentou com o rosto triste diante do rei. Veja que situação perigosa, a ponto de Neemias dizer que ele temeu sobremaneira aquela situação. Que interessante, uma situação limite, uma situação que, humanamente falando, aquele homem poderia ser executado, uma situação em que tudo levaria, humanamente falando, à tragédia, à morte daquele serviçal. Mas o ponto é, Deus utiliza uma situação, Deus concede oportunidades, e Deus estava concedendo a Neemias uma oportunidade para que Neemias fosse um instrumento de restauração do seu povo. Humanamente falando, essa era uma situação pouco provável. O mais provável é que ele fosse executado. Mas como Deus está dirigindo a história do seu povo, Deus está, na verdade, aqui, através dessa situação, dando oportunidades, abrindo as portas, para que os seus servos sejam um instrumento de restauração da situação do seu povo. E assim foi. E lhe respondi, verso de número 2 final: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-lhe o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. É interessante, você percebe aqui nessa atitude, uma atitude de coragem. Neemias foi alguém que agiu com coragem, que assumiu riscos, que colocou a cabeça a prêmio para ser instrumento de restauração do seu povo. Depois você vê uma atitude de Neemias aqui, uma atitude sábia. Ele se achega diante do rei dizendo assim, justificando o seu semblante: como eu não estaria triste ao ver a situação da cidade dos meus pais. Veja, Deus nos dá oportunidades para nós sermos instrumentos de restauração, e nós vemos aqui que Neemias, diante dessa situação, agiu com coragem e com sabedoria diante do rei. Agora, uma outra coisa que nós podemos aprender
aprender desse texto aqui, primeiro é que Deus nos dá oportunidades para sermos instrumentos de restauração. Ele está conduzindo a história. Ele está transformando uma situação que humanamente caminharia numa direção para outra. Mas nós podemos aprender desse texto também que é preciso, e assim Neemias faz, aproveitar as oportunidades de Deus. Deus nos dá oportunidades. Agora, é preciso que nós aproveitemos as oportunidades de Deus. Vejam só o verso de número 4 que acabamos de ler. Disse-lhe o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse: é do agrado do rei, se o seu servo vai se mercê da tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Se Deus concede oportunidades a você, se Deus está abrindo a porta, entre por ela. Aproveite as oportunidades de Deus. Bom, se Deus está transformando uma situação, se Deus está conduzindo a situação por uma direção dele, entre por ela. Que me pedes agora? O que eu quero é que o Senhor me envie à cidade dos meus pais para que eu reedifique os muros. Que coisa interessante. Neemias percebeu que Deus estava conduzindo a história e Deus estava conduzindo aquela situação para que os planos de Deus fossem estabelecidos, e Neemias era instrumento. Qual foi a posição de Neemias? Aproveitou aquela oportunidade. O rei deu a deixa. Que me pedes agora? Que me envies ajudar para que eu seja um instrumento para restauração dos muros e das portas daquela cidade. Deus abre as portas. Deus nos concede oportunidades. Deus transforma uma situação que, seria humanamente falando, caminharia para um lado, e Deus conduz na direção dos seus planos. Agora, é preciso que você se coloque como instrumento. É preciso que nós aproveitemos as oportunidades de Deus. Se Deus abre a porta, entre com coragem por ela. William Carey tem uma frase interessante. Ele diz assim: espere grandes coisas de Deus. Espere grandes coisas de Deus. Deus estava fazendo uma grande coisa aqui. Mas o complemento da frase é tão bom quanto: faça grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Espere que Deus conduza a situação por um caminho humanamente impossível. Mas faça grandes coisas para Deus. O que Neemias está fazendo? Eu vou reconstruir os muros daquela cidade. Faça grandes coisas para Deus. E assim você vê Neemias fazendo, com coragem, com disposição, com sabedoria. Por último, Deus transforma oportunidades em realidades concretas. Coisa interessante. O final desse texto, final do capítulo de número 2, final do verso de número 8, quando Neemias ainda pede ao rei que dê cartas de autorização. Veja, agiu com coragem, agiu com disposição, agiu com sabedoria, ainda pediu cartas de autorização para que ele chegasse, para que ele passasse pelos governadores dos outros locais. E
ele chegasse até o seu destino final, pediu que o rei emitisse cartas para que ele extraísse madeira para a reconstrução da sua casa, para a reconstrução dos muros e das portas. Depois disso, de todos esses pedidos ao rei, de aproveitar as oportunidades que Deus estava dando, de entrar pela porta, nós vemos no final do verso de número 8 a seguinte expressão: e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Veja, o rei concedeu aquilo que humanamente falando seria impossível, e o texto fala a razão disso: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Quem transforma uma oportunidade em realidade? Quem transforma a possibilidade em concretude? Deus. Tudo isso só foi possível porque Ele de fato é o grande personagem, ou é o autor de toda essa história. Veja, tudo isso só foi possível, que Neemias está dizendo, porque a boa mão de Deus era com ele. Que interessante isso. Na verdade, Deus estava transformando uma oportunidade em realidade. Tudo isso aconteceu. Neemias caiu na graça do rei Artaxerxes, a ponto do rei perguntar o prazo que ele está fora, a ponto do rei conceder cartas para que ele atravessasse outros territórios e chegasse ao seu destino final, a ponto do rei financiar a obra, dando cartas para que ele fosse e extraísse madeira. Tudo isso só foi possível porque Deus, o nosso Deus, é aquele que transforma uma oportunidade em realidade concreta. É porque Deus está conduzindo a história, é porque Deus é o principal da história, e Ele está utilizando todos esses personagens para a execução do seu plano restaurador e do seu projeto. Era uma situação humanamente impossível, mas dos impossíveis dos homens começa a atuar o Senhor dos impossíveis. Os impossíveis para os homens é possível para Deus. O que é interessante é que nós não estamos falando simplesmente de muros derrubados, nós não estamos falando simplesmente de portas queimadas, nós não estamos falando que o povo de Deus era um povo que estava vivendo uma situação politicamente vergonhosa, porque na antiguidade viver com os muros da cidade que a protegiam derrubados, as portas queimadas, a cidade ficaria vulnerável ao ataque de inimigos. Mas nós não estamos falando simplesmente de uma situação politicamente desconfortável ou vergonhosa ou pouco segura, mas nós estamos falando de uma situação espiritual, porque aqueles muros foram destruídos, aquelas portas foram queimadas, o povo estava vivendo opróbrio e vergonha por conta do pecado, por conta da desobediência, porque escolheram viver a partir dos ídolos e deixaram de viver a partir do Deus verdadeiro. E é nessa situação de restauração dos muros e das portas, de restauração espiritual, que nós vemos que Deus estava concedendo oportunidades. Deus nos dá oportunidades. Nós vemos que nós devemos aproveitar as oportunidades de Deus, e Deus é aquele que transforma essas oportunidades em concretude. Ele concede êxito.
Você pode estar aqui nessa noite com duas posturas diante dessa mensagem. Você pode pensar aqui, você pode pensar, bom, mas isso aqui é uma história do passado. Mas o que Deus está falando é que, nessa noite, é que Ele é aquele que transforma situações. Veja, você pode estar passando por uma situação espiritual que os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, uma situação de calamidade. Diante de uma mensagem como essa, você viu aquilo que a boa mão de Deus fez na história do seu povo, mas você pode estar com seu coração incrédulo diante do poder de Deus nessa noite. Você pode estar pensando assim: será que Deus pode transformar uma situação espiritual humanamente impossível? Será que Deus pode utilizar uma pessoa do nosso meio de maneira tão poderosa a ser um instrumento para a restauração da vida espiritual do seu povo? Talvez o seu coração esteja incrédulo em relação ao poder de Deus. Talvez a sua incredulidade seja em relação à sua vida pessoal. Talvez você esteja pensando assim: eu luto com um determinado pecado há tanto tempo. Tem algum tipo de pecado que por vezes me domina, me escraviza. Eu já me acostumei tanto com essa situação que eu acho que não é possível mais uma transformação, uma mudança, uma restauração. Seu coração pode responder com incredulidade. Talvez incredulidade em relação à sua situação familiar, ao casamento, à sua situação em relação ao seu filho. Eu já me acostumei tanto com essa dificuldade que paira sobre o meu lar, que eu não creio mais que Deus vai agir, usar pessoas para transformar a minha realidade. Incredulidade em relação a uma situação de trabalho humanamente difícil. Você pode estar reagindo diante dessa mensagem com incredulidade. E a incredulidade se dá porque você se coloca no centro da história. Sabe qual é a razão da incredulidade? É quando você olha o tamanho do problema e você diz: nossa, esse problema é um problema grande, muito maior do que eu. Mas como você se colocou no centro da história, você está em primeiro lugar, você diz assim: eu não dou conta para resolver o problema. Não dou conta do problema. O problema é muito maior do que eu. Veja só, a incredulidade, a razão da incredulidade é porque você se coloca como Senhor da história. É porque você se coloca como personagem central. É porque você olha o tamanho do problema e você olha o tamanho das suas forças e você diz: não dou conta. Mas quem disse que Deus nos chamou para nós sermos o centro dessa história? Você pode estar reagindo com incredulidade no seu coração, porque você é o centro da sua vida, porque você, humanamente falando, não dá conta de resolver coisas muito maiores do que você. Você pode reagir diante de uma mensagem dessa com indisposição. Eu acho que não é necessário mudar essa situação. Mas não estou disposto a pagar o preço. As coisas do jeito que está, nós nos conformamos com elas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa sutil. Muitas vezes nós somos indispostos para transformarmos realidades por conta do pecado. Porque no fundo, você não quer transformar uma realidade pessoal, você não quer
lidar com o pecado que te domina por vezes, porque você quer viver nesse pecado. A sua indisposição é porque você quer o plano B, é porque você tem prazer muitas vezes no pecado. Por isso você não sente que a situação precisa de mudança. Você não tem disposição para restaurar o seu casamento, para restaurar o convívio com seus filhos, porque muitas vezes você quer viver no plano B, você quer viver no atalho, você quer viver uma situação de pecado em relação ao seu casamento e o seu relacionamento com seus filhos. Então a sua indisposição é fruto do pecado, porque ao invés de viver para Deus, você quer viver para si mesmo. Porque ao invés de viver o plano A, você quer viver o plano B. Porque ao invés de caminhar por avenidas, você quer viver de atalhos. A indisposição pode ser causada pelo pecado, pelo seu prazer em viver uma história fora do projeto de Deus. Você pode estar reagindo com incredulidade nessa noite diante dessa mensagem, e você pode estar reagindo também com indisposição para esse tipo de restauração e de mudança que nós acabamos de ouvir nessa noite. Mas é interessante que o Evangelho de Cristo, ele é o remédio. Ele é o remédio para a possível incredulidade sua dessa noite. Por quê? Por que o Evangelho de Cristo é um remédio para a possível incredulidade que paira sobre o seu coração nesta noite? Vejam só que situação. Um Deus santo, pecadores. Como é possível uma situação dessa? Um Deus santo que se relaciona com pecadores. Essa é uma situação humanamente impossível. E veja, o Evangelho mostra que aquilo que é humanamente impossível, Deus torna possível. Veja, você pode estar agindo com incredulidade. Será que Deus pode? Será que Deus faz? O Evangelho é a prova de que Deus faz e que Deus pode. Porque veja, uma situação humanamente impossível, como pode um Deus santo, justo, bom, perfeito, se relacionar com pecadores? O Evangelho resolve essa questão. Deus resolve essa questão. Cristo é o meio através do qual o Evangelho, a boa nova, a obra de Cristo é um meio poderoso através do qual essa situação humanamente impossível se torna possível. Humanamente impossível se torna possível. Por quê? Porque por meio da obra de Cristo é possível a reconciliação entre Deus Santo e pecadores. Veja, o Evangelho, a obra de Cristo, aproxima duas realidades antagônicas, opostas à cruz, faz possível, por meio de Cristo Jesus, por meio da obra de Cristo. Se Deus, por meio do Evangelho e da obra de Cristo, resolveu tamanha impossibilidade aos olhos humanos, não pode restaurar, utilizar pessoas para transformar a sua vida. O Evangelho é um antídoto, é um remédio, é a cura para a sua incredulidade. Um Deus santo se relaciona com pecadores miseráveis,
por meio da obra de Cristo, Deus resolveu esse problema. O maior problema que você teria diante dele, Deus já resolveu. Ele não pode resolver os problemas acessórios? Se Deus resolveu o fundamental, Deus não pode resolver, restaurar, transformar, lapidar, mudar uma história? O Evangelho é o remédio para a sua incredulidade. Humanamente você não pode, você não tem força para isso. Mas a Bíblia diz que Deus pode fazer aquilo que você não pode. Aproveite as oportunidades. Entre pelas portas que Deus está abrindo. Porque Deus transforma oportunidades em realidades concretas. E se você está agindo com incredulidade diante disso, e se você está agindo com indisposição diante disso, o Evangelho, a obra de Cristo, é a prova cabal que Deus pode transformar uma realidade impossível em possível e concreta. Que nessa noite você creia nisso. Que nessa noite, por meio do relato daquilo que Deus fez na história, utilizando pessoas, que nessa noite, por meio do Evangelho de Cristo, você saia daqui confiante de que Deus pode fazer. Que você saia daqui desejoso em ser instrumento nas mãos dele para fazer, para ser instrumento. E que você saia daqui pensando que Deus pode trazer essa possibilidade à concretude e à sua execução. Que Deus nos ajude a entender isso, a crer nisso. Amém.